E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Nós iremos continuar a nossa série de estudos no livro de Gálatas, Deus cria, Satanás falsifica. O que nós temos conversado nessa série é sobre as maravilhosas e ricas promessas e bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, gratuitamente por meio de Jesus, e como que muitas vezes o nosso inimigo, ele inventa algumas coisas, distorce algumas coisas da parte do Senhor para nos afastar de Cristo. E nós temos conversado, a partir do livro de Gálatas, sobre qual é o caminho de fato que Deus tem para nós, para um relacionamento pleno, profundo e cheio de graça e transbordante com o Senhor, um caminho de abundância. E hoje eu quero estudar com você o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 15 a 19. Eu vou fazer a leitura desse texto, acompanhe comigo se você estiver com a sua Bíblia, ou se não você pode acompanhar aqui junto comigo na projeção. Esse texto diz o seguinte: Irmãos, eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De start, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Se eu perguntasse quem é você, como você se define? Como você responderia essa pergunta? Se eu perguntasse para você, se você estivesse fazendo uma entrevista e você tivesse 30 segundos para falar quem é você, o que você responderia? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós usamos muitos critérios para definir a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente se define a partir da nossa família. Quem é você? Olha, eu sou filho de uma pessoa assim, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou marido de tal pessoa. Muitas vezes nós nos definimos a partir da nossa família, outras pessoas vão se definir a partir do seu trabalho. Eu sou um engenheiro, eu sou dona de casa, eu sou um trabalhador, um pedreiro, eu sou uma secretária, enfim. Muitos se definem por meio do seu trabalho, outros vão se definir pelas suas habilidades. Eu sou músico, eu sou jogador de futebol. Outros são definidos pelo seu pecado. Aquele ali é um bêbado. Aquele ali pensa numa fofoqueira. Muitas pessoas são definidas pelos seus erros. Muitos se definem pelos seus traumas passados. Quem é você? Eu sou uma pessoa que fui abandonada quando era criança. Eu sou uma pessoa que nunca recebeu amor de lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que sempre sofreu em todos os momentos da minha vida. Outros se definem pelos seus hobbies, as coisas que gostam de fazer. Eu sou um apaixonado por culinária, eu sou um apaixonado por videogame. Outros se definem pela sua performance, aquilo que eu faço, a maneira como eu tenho me desenvolvido na vida, pelos meus diplomas. Enfim, o ponto é, se eu perguntasse para você, quem é você, como você se definiria? E é importante eu dizer o seguinte, a nossa resposta com relação a isso revela a nossa visão com relação à vida. Eu me defino a partir daquilo que eu considero como importante.
Então, se eu sou apegado à minha família, eu vou me definir a partir da minha família. Se eu vivi traumas no meu passado e aquilo são coisas que me rondam, eu nunca consegui largar isso, eu me defino a partir daquilo. As minhas respostas com relação à minha identidade, com relação a quem eu sou, revela aquilo que é mais importante na minha vida. E por que eu estou falando isso? Hoje nós iremos ver duas coisas a partir desse texto que nós estudamos. Primeiro, esse texto vai nos responder como que nós relacionamos vida com Jesus e a lei. Porque é o seguinte, nós temos conversado aqui sobre a lei e que a salvação é pela graça e somente pela graça mediante a fé em Jesus, certo? Então, se a salvação não depende de nós obedecermos a lei de Deus, para que serve a lei? Paulo vai falar isso, e Paulo vai nos mostrar que a lei nos serve para nos conduzir até Jesus. E uma vez que nós fomos a Jesus pela lei, sabe o que Paulo vai nos mostrar desse texto? Que Cristo redefine a nossa identidade. Cristo nos faz ser novas pessoas. Aquilo que antes nos definia não nos define mais, porque Cristo nos dá uma nova identidade e nós nos tornamos novas pessoas em Cristo Jesus. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Primeiro nós vamos mostrar como a lei nos conduz até Jesus. E depois eu quero mostrar como que, uma vez que estamos em Jesus, Ele muda quem nós somos, muda a nossa identidade. De modo que eu não sou mais... quando alguém pergunta para mim, quem é você? Eu não sou mais, eu trabalho com tal coisa, eu sou marido de tal pessoa, eu sou pai. Cristo passa a ser quem me define. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, mas eu vou trabalhar isso mais para frente. O texto começa dizendo o seguinte, e Paulo começa falando da promessa que Deus fez para Abraão, lá no versículo 15. E por que Paulo fala isso? Lembre-se, na semana passada nós já falamos um pouquinho de Abraão, e lembre-se que Paulo está trabalhando o seguinte, Abraão, que foi o primeiro homem de Deus, aquele que começou todo o povo de Israel, ele foi recebido por Deus não com base nas obras dele, não naquilo porque ele se esforçou bastante, Deus achou ele legal e o recebeu. Mas Deus foi quem foi atrás dele e fez uma promessa graciosa. Abraão não fez nada, Deus é quem foi atrás de Abraão. E Paulo começa a dizer o seguinte, olha, uma aliança meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ele está falando o seguinte, quando dois homens fazem um combinado e um pacto e um compromisso, assinam um contrato, acabou. Um contrato humano, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser abrogado uma vez ratificado. E por que ele está falando isso? Porque ele vai falar o seguinte, Deus fez um compromisso, um pacto, um contrato com Abraão. E aí ele vai dizer, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Deus chamou Abraão e Deus fez um compromisso com Abraão. E Deus fez promessas a Abraão e a promessa de Deus foi que ele iria abençoar Abraão, ele ia dar uma terra para Abraão e ele ia dar uma grande descendência para Abraão. E por que Paulo está falando de Abraão? O que Abraão tem a ver com as nossas vidas? Porque a grande promessa, e preste atenção nisso, Deus prometeu para Abraão o seguinte, eu vou fazer um grande povo a partir de você, e eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio da sua vida. Deus fez essa promessa a Abraão. Eu vou abençoar você, e por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, inclusive as famílias de Indaiatuba, lá do século 21. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, estavam inclusos nós aqui. E o texto vai dizer o seguinte, e Paulo vai mostrar isso, que quando Deus fez essas promessas a Abraão, essa promessa tinha um cunho espiritual, porque o descendente de Abraão era Cristo. E como que Deus abençoa todas as famílias da terra por meio de Abraão? Porque Jesus foi descendente de Abraão. E como a bênção de Jesus, quando todos aqueles que creem em Cristo são abençoados por Deus, então por meio do descendente de Abraão, que é Cristo, toda a bênção de Deus, ela é derramada sobre todos os povos e sobre todas as famílias da terra. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele ia usar o descendente dele, Jesus, para abençoar todas as famílias da terra e de graça. E ele vai dizer, e essa promessa que Deus fez, essa aliança, esse compromisso, foi confirmada por Deus. E aqui Paulo está relembrando o texto de Gênesis 19, 9 a 18, onde, eu não sei se você lembra e você conhece essa parte da história, mas o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Abraão, chegou uma época que Abraão começou a duvidar das promessas, porque Deus chamou ele, eu não sei se você sabe disso, mas quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, e Deus falou, eu vou fazer uma grande descendência por meio de você. Mas ele já era um senhor de 75 anos. E sabe quanto tempo Deus demorou para cumprir a promessa e de dar um filho para Abraão? 25 anos. Isaac nasce só quando Abraão tem 100 anos. E no meio desses 25 anos, existe um momento onde Abraão, na verdade não foi um momento, foi vários momentos, onde Abraão começa a duvidar.
E Deus, nesse texto de Gênesis 15, chama Abraão e fala assim para Abraão: Abraão, pegue um monte de animais, corte esses animais ao meio e faça um corredor. Você vai pegar um monte de animal, matar esses animais, cortar eles ao meio e colocar um pedaço de um lado e um pedaço do outro e faça um corredor com esses animais. E aqui tem um negócio da época, uma informação histórica, que na época de Abraão, quando duas pessoas iam firmar um contrato, não existia cartório naquela época, onde você ia lá e fazia o contrato e registrava. Como que normalmente um contrato e uma aliança, um combinado era firmado? Você fazia isso com animais, cortava os animais no meio, fazia um corredor com animais, e os dois que estavam fazendo o combinado passavam por aquele corredor, e isso representava o seguinte: se eu não cumprir a minha parte nessa promessa, se eu não cumprir a minha parte nesse combinado, você pode fazer comigo a mesma coisa que você fez com esses animais, me dividir ao meio, me matar. A ideia aqui era o seguinte: eu estou firmando um compromisso de vida e de morte, e se eu não cumprir a minha parte no combinado, e eles faziam isso, você pode acabar com a minha vida. E o texto vai dizer, Gênesis 15, que Deus manda Abraão fazer esse corredor de animais mortos, e o próprio Deus passa nesse corredor. E tem uma coisa muito interessante desse episódio de Gênesis 15, que quando Deus faz esse combinado com Abraão, normalmente quando duas pessoas faziam um combinado, os dois passavam pelo corredor. Mas quando Deus fez esse combinado com Abraão, só Deus passou pelo corredor. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus estava fazendo para Abraão não dependia de Abraão se esforçar ou não para receber as bênçãos. A ideia é o seguinte: Deus estava falando para Abraão: eu vou te abençoar. E sabe o que você precisa fazer para eu te abençoar? Nada. Eu vou te abençoar graciosamente. Você só creia nas minhas promessas, porque eu vou derramar todas essas bênçãos sobre você. Então isso é uma coisa interessante, que Deus faz um pacto com Abraão de abençoar todas as famílias da terra por meio do descendente dele. E esse é um pacto que Deus fala: eu vou fazer isso sem depender de ninguém. Eu vou fazer isso graciosamente, com base única e exclusivamente na minha graça. E, como eu disse, quando uma pessoa fazia esse tipo de combinado, de passar no corredor, ele estava dizendo: eu prefiro morrer a deixar de cumprir a minha parte no combinado. E para Deus abençoar todos os povos, ele precisava resolver o problema do nosso pecado. E de fato, Deus enviou Jesus, que morre naquela cruz, para que a bênção de Abraão possa chegar a todos os povos. Então, quando Deus firma esse pacto com Abraão, ele está dizendo: eu vou abençoar as nações, eu vou abençoar as famílias lá de Indaiatuba do século 21. E isso não vai depender da obediência deles, isso não vai depender de que eles façam isso, aquilo ou aquilo. Eu vou fazer isso de graça. Eu estou firmando um pacto e não depende de ninguém para fazer esse pacto, para que eu cumpra esse pacto. É um pacto unilateral. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte: que então, se Deus fez esse pacto de graça, 430 anos depois veio a lei, que é o Antigo Testamento que nós temos, a lei de Moisés. E o argumento de Paulo aqui é o seguinte: se Deus fez um pacto falando que ele ia fazer tudo de graça, então a lei não foi dada para vocês como uma fonte para vocês obedecerem para Deus abençoar vocês, porque Deus falou que vai fazer de graça. Então Deus fez uma promessa para Abraão: você não precisa fazer nada que eu vou abençoar. 430 anos depois veio a lei. Mas a lei não vem para anular a promessa que Deus fez para Abraão, porque era isso que o pessoal pensava, e pensa até hoje, que agora para você ser abençoado por Deus, você precisa obedecer. E Paulo está dizendo: não, Deus fez uma promessa e essa promessa não pode ser quebrada, porque se a herança vem da lei, já não vem da promessa. Se Deus nos abençoa porque a gente obedece, então Deus está quebrando a promessa que ele fez para Abraão. E gente, rapidamente, eu vou só repetir algumas coisas que eu já falei aqui. O que Paulo está ensinando é o seguinte: Deus fez uma promessa e a lei não pode mudar a promessa que Deus fez de abençoar todos gratuitamente. Deus prometeu que ia abençoar de graça pela fé e nada pode mudar isso. Isso significa o seguinte: que de uma vez por todas a lei não serve como fonte de bênção de Deus. A lei de Deus não serve para ele nos abençoar no seguinte sentido: quer ser abençoado por Deus? Então você tem que começar a orar, você tem que começar a dar dízimo, você tem que começar a ler a Bíblia. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, a bênção de Deus não vai ser sobre você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei não serve como fonte de bênção. Deus não nos abençoa porque nós estamos obedecendo a lei dele. A lei não serve para isso.
A lei não serve para nos aproximar de Deus no sentido de quanto mais eu obedeço, mais Deus me ama e então ele se aproxima de mim. A lei não serve para isso. Então, para que serve a lei? É isso que Paulo vai falar a partir do versículo 19. Então, a lei serve para quê? Ele vai nos mostrar que a lei nos leva para Jesus. Ele vai dizer o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei, então? Ele vai dizer: a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A lei foi dada para que as transgressões de vocês ficassem evidenciadas, em Romanos 5,20, um texto que o Mateus já leu, Paulo vai dizer: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. E deixa eu continuar lendo a partir do versículo 21 para você entender melhor o que ele está dizendo. Então ele vai dizer: olha, a lei não é contrária à promessa de Deus, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Olha o que ele está dizendo. Para que serve a lei? Para encerrar todo mundo, para deixar claro para todo mundo que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Olha o que o texto está dizendo. Sabe por que Deus fez a promessa para Abraão? Eu vou abençoar vocês e eu vou abençoar com base na minha graça. 430 anos depois, Deus deu a lei. Para que ele deu as leis do Antigo Testamento? Para deixar uma coisa muito clara para todos nós. Nós precisamos que Deus nos abençoe pela graça. Porque se Deus depender de nós para nos abençoar, Ele nunca vai abençoar ninguém. A lei serve para deixar claro, para encerrar tudo sobre o pecado. Para deixar claro para todo mundo o seguinte: nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. A lei não nos torna pecadores. Não é assim, a lei não torna a gente pecador. A lei só deixa evidente como nós somos pecadores. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas normalmente nós nos achamos boas pessoas, não é verdade? Normalmente a gente não se acha tão ruim assim. A gente sempre se compara com alguém que é pior e a gente olha e fala: até que eu sei que eu não sou perfeito, mas até que eu estou caminhando bem. Mas quando eu começo a me deparar com a lei do Senhor e começo a estudar o que a Bíblia diz que Deus exige de mim, sabe o que eu percebo? Eu não estou bem não. Sou um pecador. E a lei não mostra só que eu sou pecador. A lei nos mostra que nós não somos só pecadores, mas prisioneiros do pecado. Sabe por quê? Porque você vem e a lei do Senhor diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do seu próximo, a casa do seu próximo, o carro do seu próximo e etc. E aí você lê e fala: rapaz, pergunte para você, de vez em quando você sente inveja dos outros? De vez em quando você olha e fala assim: ó, rapaz, bem que eu podia ter um filho melhor, bem que eu podia ter uma esposa melhor, bem que eu podia ter um carro melhor, bem que eu podia ter uma casa melhor, bem que eu podia ter uma vida melhor. Vamos ser sinceros, todos nós já pensamos algumas coisas assim. E aí eu me deparo com a lei e eu percebo: puxa, eu sou pecador. Mas a lei não me mostra só que eu sou pecador, porque aí eu falo para você o seguinte: então eu vou fazer um desafio. Você entendeu que cobiça é pecado, né? Então fique um mês sem cobiçar nada de ninguém. Você consegue? A lei me mostra que, além de ser pecador, eu estou preso no meu pecado, porque eu não consigo deixar de pecar. A lei me mostra isso. Porque não é como se fosse: eu entendi que é pecado, agora eu não vou mais fazer isso. Não, eu não consigo. Mesmo sabendo, eu não consigo. Então a lei me mostra que eu sou pecador, a lei me mostra que eu estou preso em pecado, e a lei deixa uma coisa muito clara, e esse é o objetivo das leis do Senhor: eu preciso de um Salvador. Esse é o objetivo da lei de Deus. Deixar muito claro para mim e para você que ou alguém nos salva ou nós estamos completamente perdidos. Martinho Lutero colocou nas seguintes palavras essa ideia: o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que através do conhecimento eles se tornassem humildes, assustados, desanimados e quebrantados, e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita, que é Jesus. Olha o que ele está dizendo. Sabe o que a lei faz com a gente? Ela nos deixa humildes, assustados, desanimados, desesperados, quebrantados. Porque eu começo a me deparar com o que Deus exige de mim, e eu falo: rapaz, eu estou muito longe, eu estou perdido, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, eu não me garanto. E isso me empurra aos pés do Salvador, que é Cristo Jesus. Paulo está mostrando o seguinte: sabe qual que é o propósito da lei? Nos conduzir até Cristo Jesus. Ele vai continuar dizendo o seguinte:
Ele vai dizer então que a lei encerrou tudo sobre o pecado. E eu quero agora eu vou fazer um exercício com vocês aqui para a coisa ficar um pouquinho mais prática. Se eu fizesse a seguinte pergunta para você: que nota que você dá a você mesmo, no que diz respeito à sua moral, à sua conduta, a você como pessoa, que nota você dá para você mesmo? Vou te dar 3 opções. Primeira opção: você daria para você mesmo um 9 ou 10? Do tipo assim, olha, que nota que você... Olha, eu sou quase perfeito. Não é por nada não, mas eu reconheço que eu estou caminhando muito bem e estou quase lá. Alguém se daria 9 ou 10? Pode levantar a mão. Não? Ninguém? Ninguém tem coragem? Então tá bom. Segunda opção. Você se daria entre 0 e 2? Certamente eu estou entre os piores desse mundo. Assim, não é só que eu sou pecador. Certamente, se você pegar todos os pecadores desse mundo, eu estou entre os piores. 0 a 2. Alguém? Terceira opção. Olha, eu estou entre 3 e 8. Eu sou pecador. Mas eu estou lutando para ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, assim, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou perfeito, eu sei. Mas vamos ser sinceros. Tem muita gente pior que eu por aí. Então, assim, eu me dou aí entre um 3 e um 8. Quero mostrar como a lei trabalha em nós. Porque quando a gente olha assim, todos nós aqui, sem exceção, vamos ser sinceros, o impulso inicial nosso é falar assim, ó, eu sei que eu não sou perfeito, mas 0 também, aí já é demais, né? Tem muita gente pior nesse mundo que eu. Porque olha o nosso pensamento. A gente sempre se compara com quem é pior que a gente. Eu olho e falo, não, eu sei que eu sou pecador, mas olha, eu tenho lutado para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Aí você vai naquele que não é um bom pai. Aí ele fala assim, não, eu sei que eu não sou um bom pai, mas ó, pelo menos eu sou honesto. Eu trabalho, pago minhas contas em dia, não faço nada. Tem tanta gente aí que rouba e tal. Aí você vai no cara que rouba. Ele fala assim, não, é verdade, eu roubo, mas eu nunca matei. Aí você vai no cara que matou. Ele fala, é verdade, eu matei. Mas olha, eu nunca estuprei. Sempre tem alguém pior que a gente. Aí você vai no cara que estuprou, ele fala, é verdade, eu já estuprei. Mas eu nunca estuprei criança. Sempre tem alguém pior. A gente sempre está se comparando com alguém pior. E aí a gente olha pra gente e fala, até que eu não estou tão ruim assim. Mas, quando a gente vai para a lei de Deus, olha como é que funciona. Vamos pensar nos 6 mandamentos, dos 10 mandamentos, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Seja um filho obediente, e sempre ama os seus pais, mesmo quando eles são pais complicados. E você nunca maltrate seu pai, nunca xingue seu pai, nem nos pensamentos. Alguém aqui? 100% no honra teu pai e tua mãe? Acho que não, né? 6º mandamento, não matarás. Aí você fala, não, esse daí eu passo batido. Lembrando que Jesus disse o seguinte, se você ficar com ódio de alguém e cultivar ódio no seu coração, diante de Deus é como se você já tivesse matado. Porque a diferença de quem mata e de quem cultiva ódio no coração é uma só. Quem matou teve coragem de ir até o fim. Porque quando a gente fica com ódio, quantas vezes a gente fala assim, rapaz, eu queria que não tivesse nascido. Quantas vezes a gente fala, Deus me dê paciência, porque se me der forças eu esgano. Nós falamos coisas assim. Então, a verdade é que se a gente pegar o 6º mandamento, não matarás, a gente já descumpriu ele. Várias vezes. Porque muitas vezes a ira toma conta do nosso coração. 7º mandamento, não adulterarás. Lembrando que Jesus disse, se você olhar com intenções impuras para um homem ou uma mulher, você já adulterou no seu coração, porque a raiz de todo adultério é a imoralidade sexual do coração. Alguém nunca descumpriu esse mandamento? 8º mandamento, não furtarás, não roube nada. Vou fazer uma perguntinha para você, alguma vez na vida você já pegou uma bala, uma caneta, já baixou música pirata no computador, programas piratas que você não paga, coisas que são falsificadas? Todos nós já descumprimos esse mandamento também. 9º mandamento, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Não minta, não fofoque, não fale mal. Seja a sua língua um manancial de bênção, de verdade, de edificação. Ei, alguém aqui? 100%? Pensa, se a gente fizer essa avaliação só da última semana, a gente cai em todos já. Último mandamento, não cobiçarás nem a casa, nem a mulher, nem o filho, nem a filha, nem nada do seu próximo. Vou fazer uma pergunta para você. Avaliando-se não conforme as outras pessoas, mas de acordo com a lei de Deus, que nota que você dá para você mesmo? 3 a 8? Ou 0 a 2? A verdade é uma só.
Quando eu me comparo com os outros, eu até me acho bonzinho. Mas quando eu me comparo com o que Deus exige de mim, não tem outra nota, é 0. Porque todos nós, em diversos momentos da nossa vida, ofendemos a Deus. Isso não é um negócio assim, há 20 anos atrás. Não, é a semana passada, é ontem, é hoje. A lei, gente, nos mostra não só que a gente é pecador, mas como nós somos escravos do pecado. Como eu preciso que alguém me salve. Como eu preciso de um Cristo que mude esse coração duro. Esse coração que não consegue se submeter. Esse é o propósito da lei. Não é obedecer para Deus me abençoar, mas é mostrar como eu preciso que Cristo graciosamente me abençoe. E de graça, sem depender de mim. Paulo vai continuar no versículo 23 dizendo o seguinte: mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Sabe o que era um aio na época? Era um escravo contratado. As pessoas mais ricas contratavam um escravo para ser um tutor dos seus filhos. Isso era o aio. Então, se eu era uma pessoa rica, eu contratava alguém que ia acompanhar o meu filho, e o objetivo principal desse tutor era não deixar o meu filho fazer coisa errada. Então eles tinham um relacionamento assim, muito rígido, não era nem um pouco amoroso, era com base na disciplina, e o propósito então desse tutor era conduzir o meu filho à vida adulta, para que ele não se envolvesse com más companhias, para que ele não tomasse caminhos maus para a vida dele, e assim ele se desenvolvesse como pessoa para poder assumir a vida adulta. E o texto está dizendo o seguinte: a lei de Deus, sabe o que ela faz com a gente? Ela é como um tutor que nos pega pela mão e nos coloca de joelhos diante de Jesus. Porque ela mostra como nós precisamos de um Salvador. Funciona mais ou menos assim, gente. Todos nós, antes de conhecermos a Deus e antes de conhecermos as coisas de Deus, até que nos achamos boas pessoas, mas porque nós estamos na nossa ignorância. Sempre achamos que a gente está caminhando bem até. Quando eu entro em contato com a lei, de ignorante eu viro um desesperado. Porque eu olho e falo, rapaz, puxa vida, eu tô perdido. Eu estou perdido. E então a lei de Deus, que me deixa desesperado, porque eu contemplo a minha pecaminosidade, ela me leva até Jesus. E aí, quando eu me rendo a Jesus, eu recebo paz, vida eterna e transformação. Entenderam o propósito da lei? Para que a lei de Deus serve? Para mostrar como a gente precisa de Jesus. Ela serve para quebrar as nossas pernas e nos colocar de joelhos, rendidos a Cristo Jesus. Lembra da história do publicano e do fariseu? O fariseu orava, o texto diz que Jesus contou essa parábola, que o fariseu entrou no templo e ele orava, o texto vai dizer, de si para si mesmo, e ele orava assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esses pecadores. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro. O que ele está querendo dizer ali? Olha a mente dele: eu estou obedecendo, como eu sou bom. Aí Jesus vai dizer, e lá tinha também um publicano, que ele não chegava nem perto do altar, ele ficava de longe. Ele abaixava, ele não conseguia nem olhar para cima, ele baixava a cabeça, batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor. Sê propício a mim, porque eu sou um pecador. É isso que a lei faz com a gente. Nos faz bater no peito, abaixar a cabeça e falar: Jesus, seja propício a mim. E quando eu faço isso, sabe o que acontece? Eu recebo da parte do Senhor libertação, paz, vida eterna, salvação. A lei nos leva para Jesus. E aí eu vou falar disso bem rapidamente, mas a lei nos leva para Jesus. E depois o que acontece? Sabe o que acontece? Jesus nos leva de volta para a lei no seguinte sentido: quando eu sou salvo por Cristo, eu me coloco diante de Jesus e falo: Senhor, como que eu posso agradecê-lo? Como que eu posso honrá-lo? Eu era um pecador e eu merecia o inferno e o Senhor morreu por mim. Como eu posso demonstrar gratidão ao Senhor? Sabe qual é a resposta de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer me honrar? Você quer me agradecer? Obedece a minha lei. Mas não porque você quer ser abençoado, mas porque eu já te libertei da maldição da lei. Lembra o texto que a gente estudou semana passada? Jesus nos liberta da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar.
Então a lei nos leva para Cristo e depois ela funciona como uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Cristo Jesus. É isso que a lei faz, gente, nos coloca de joelhos diante de Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se deparou com quem você é de fato a partir da lei de Deus, a ponto disso fazer suas pernas tremer e te render completamente a Cristo Jesus? Tem muita gente que frequenta a igreja, mas a graça de Jesus e a morte de Jesus na cruz parece que não tem brilho. Não é um negócio que enche o coração dele e enche a vida dele. É um negócio que ele olha e fala, puxa, legal, que bom que Jesus morreu pela gente. Agora eu vou para o céu. E via de regra, nós temos esse pensamento porque nós não nos deparamos ainda com a podridão dos nossos pecados. Porque quando eu me deparo com quem eu sou, a partir do que Deus exige do homem, isso gera em mim um sentimento de gratidão. Porque mesmo eu sendo o pecador que eu sou, Cristo morreu por mim. Vou falar só mais uma coisinha sobre isso. Imagine que eu pegasse todos os pensamentos que você teve nessa última semana, fizesse um filme só com os seus pensamentos, fizesse um filme com todos os seus pensamentos e marcasse no domingo que vem, a gente vai assistir aqui o filme dos seus pensamentos dessa semana que passou. Você participaria desse culto? Eu não. Eu ia comprar a passagem para o norte, Amazonas. Ia sumir do mapa. Mas Deus, que é aquele que conhece cada um dos nossos pensamentos, palavras, que é aquele que está quando nós estamos sozinhos e vê tudo que nós fazemos, esse Deus se fez maldito no nosso lugar em Cristo Jesus. Se isso não enche o nosso coração, se isso não enche o seu coração, talvez você ainda não se deparou com como você necessita desse Salvador. Isso enche o nosso coração, gente. A morte de Cristo na cruz por nós. Eu mereci aquela cruz, mas Ele se fez maldito no meu lugar. A lei nos coloca de joelhos diante de Jesus. E depois que eu fui para Jesus, depois que a lei me colocou de joelhos diante de Jesus, o que acontece comigo? Eu recebo uma nova identidade de Jesus. E o texto, Paulo vai terminar esse texto falando isso, e é muito bonito o que ele fala. Ele vai dizer, agora que vocês foram até Jesus e foram conduzidos a Jesus e se colocaram diante de Jesus, vocês agora são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está lá no versículo 23. Depois que a lei nos leva a Jesus e nos rendemos a Ele, sabe o que acontece? Primeiro, nós nos tornamos filhos de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo é filho de Deus? Todas as pessoas são filhas de Deus? Não. Todas as pessoas são criaturas de Deus, foram criadas por Deus. Mas filhos de Deus são só aqueles que estão em Cristo. Deus só tem um filho legítimo, Cristo Jesus. O Deus Pai tem o Deus Filho como seu único filho legítimo. Mas quando eu vou até Cristo e me uno a Jesus, Deus, agora que eu estou em Cristo, Deus vai lá e me adota como filho junto com Jesus. Como eu estou em Cristo e Jesus é o filho dele, Ele agora me adota para ser filho dele também. E agora eu sou um filho postiço, sou um filho adotivo, mas agora eu sou filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que estão em Cristo são filhos do Senhor. Isso daqui, gente, só para ilustrar isso de maneira mais prática, o que Deus faz é como se fosse o seguinte: imagine que você tem um mercado de escravos, a gente está vivendo na época da escravidão, e o Paulinho aqui é um escravo que está lá no mercado da escravidão. O rei vai lá e fala, ó, qual que é o pior que você tem aí? É o Paulinho. Quanto que você quer nele? Tanto. Então toma, eu vou comprar ele. Aí o rei vai lá, sai do mercado com o Paulinho, leva ele lá no cartório e fala para o homem do cartório lá, ó, registra aí. Eu comprei o Paulinho, mas não para ele ser meu escravo. Eu comprei o Paulinho para ele ser livre. Eu estou comprando a liberdade dele. E o Paulinho fala, oxe, há 5 minutos atrás eu era escravo. Era um dos piores, agora eu sou livre. E aí o rei olha e fala para o cara do cartório, escreve mais um documento aí. Além dele ser livre, agora eu quero que você coloque o meu sobrenome nele, porque eu estou adotando ele como meu filho. E o Paulinho fala, rapaz, eu era escravo, fui livre e agora ainda sou filho. É isso que Deus faz com a gente em Cristo. Nós estávamos no mercado da escravidão do pecado. Cristo vai lá, nos compra e paga não preço de dinheiro, mas Ele derrama o sangue dEle, Ele derrama a sua vida e paga o alto preço para nos comprar. E Ele nos compra não para a gente ser escravo dEle, mas para nos trazer liberdade. E além de nos fazer livres,
Agora nós somos adotados como filho do Criador dos céus e da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas pessoas que se sentem sozinhas no mundo. E existem muitas pessoas, e talvez você seja uma pessoa assim, que teve um histórico familiar muito difícil. Você teve uma mãe complicada, um pai complicado, e você sempre se sentiu sozinho por causa de traumas que você teve na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está em Cristo, Deus, Criador dos céus e da terra, te adota como filho. Você não é órfão. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Não sei se você já parou para pensar isso. Mas eu posso acordar 3 horas da manhã, sem sono, e me colocar diante do meu pai, que ele vai estar lá para conversar comigo. Eu tenho um pai no céu, que me ama e zela pela minha vida. Para quem é pai aqui, até onde você estaria disposto a ir pelo seu filho? Agora que eu sou pai, eu fico vendo isso. Puxa, eu estaria disposto a fazer qualquer coisa pela Sarinha. Se precisasse, chegasse alguém lá ameaçando a vida, eu entrava na frente. Eu imagino. Nunca fui colocado na situação, mas eu imagino que eu faria isso. Se nós que somos pecadores fazemos coisas boas para os nossos filhos, imagina o Pai do céu que zela pelas nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, gente, nós temos um Pai que nos abençoa e zela pelas nossas vidas. E daí que eu não tenho o pai que eu gostaria? E daí que eu não tenho a mãe que eu gostaria de ter? Eu tenho o Pai do céu, que graciosamente zela e cuida da minha vida. Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. A lei me leva a Jesus e agora eu sou adotado por Deus como filho. Ele continua dizendo o seguinte: e não só vocês são adotados por Deus como filhos, mas todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Paulo está usando a seguinte figura, a figura da roupa. É como se agora você estivesse vestido de Jesus. Jesus te veste. E a ideia de ser vestido de Cristo, sabe o que significa? Que agora a minha identidade está ligada a Jesus. Jesus me representa. Quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o Júlio, Ele vê Jesus na vida do Júlio. Nós estamos revestidos de Jesus, nós temos uma relação próxima com Jesus. A coisa mais próxima de mim agora é a minha roupa. Se eu estou vestido de Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu por mim, eu tenho uma relação íntima, próxima com esse Cristo. Se eu estou revestido de Cristo, eu devo imitar esse Cristo. Porque agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou aceito por Deus, porque eu estou revestido de Cristo. Isso é uma coisa linda da gente pensar, mas quando Deus olha para mim, eu, Júlio, eu sou pecador, eu sou falho. Mas quando Deus olha para mim, Ele não vê o Júlio pecador. Ele vê Cristo na vida do Júlio, porque eu estou revestido de Cristo. Tim Keller vai colocar isso nos seguintes termos. Ele diz o seguinte: estar revestido de Cristo significa pensar em Cristo o tempo todo, ter o seu espírito, ter o seu caráter inculcado e permeando tudo que você pensa, diz e faz. É estar apaixonado por Jesus, batizado nele, inundado dele. Nós estamos agora revestidos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: além de sermos filhos de Deus e estarmos revestidos de Cristo, quando nós vamos a Cristo, nós temos agora uma nova família. Ele vai falar, de modo que não pode haver mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque vocês são um em Cristo. Nós agora temos uma família, a família daqueles que creem em Jesus. E nós somos unidos uns aos outros. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o relacionamento que nós temos na igreja, uns com os outros, é um relacionamento que a gente não tem em lugar nenhum. Porque é o único lugar onde as pessoas diferentes se relacionam. Onde rico e pobre, branco e negro, ele coloca aqui escravo e livre, se fosse hoje em dia, onde empresários e empregados, onde as pessoas se relacionam de igual para igual. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos um. Não tem melhor e pior. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, em Cristo nós temos uma nova família. E eu não sei quantos aqui se sentem sozinhos, porque não tem uma boa família. Eu quero te dizer uma coisa, você tem sim família. Em Cristo Jesus, nós temos irmãos, mães, avós, filhos. Nós temos uma nova família em Cristo Jesus. E Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte: e vocês também são herdeiros de Abraão, e descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso daqui é uma coisa linda que eu fico pensando nesse texto. Mas Paulo conecta a gente, conecta todos aqueles que estão em Cristo a Abraão, dizendo o seguinte: sabe aquilo que Deus começou fazendo lá atrás na vida de Abraão? Há cerca de 6.000 anos atrás,
Vocês começam, uma vez que vocês estão em Jesus, vocês começam a fazer parte do reino de Deus que Ele está implantando nesse mundo e do plano maior dele que Ele está desenvolvendo na história. Você começa a fazer parte de algo que começou muito antes de você e vai continuar eternamente depois da gente. O plano da salvação de Cristo, de salvar homens e de implantar o seu reino e de trazer bênção sobre todas as nações, Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que vocês creem em Cristo, vocês agora são inseridos no reino de Deus, que começou muito antes de vocês e vai durar desde agora para sempre. Há muitas pessoas que vivem no nosso mundo sem o senso de propósito, sem o senso de que pertence a algo maior. Quando nós estamos em Cristo, as grandes conquistas da nossa vida não têm a ver com dinheiro, não tem a ver com casa, carro, emprego e coisas assim. Porque eu ganho a consciência de que eu faço parte de algo maior. Algo que começou antes de mim e vai durar eternamente. E uma vez que eu vou a Cristo, isso enche o meu coração com um novo propósito. Deus me salva e me insere nos seus planos para agora eu ser bênção dele na vida de outras pessoas. Assim como Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, assim como ele agiu na vida de Pedro, de Paulo e de tantos outros. Esse mesmo Cristo está agindo na minha vida hoje e quer trabalhar na minha vida do mesmo jeito que ele trabalhou na vida de tantas pessoas no passado. E agora eu estou unido a uma história que começou muito antes de mim e vai continuar. Mesmo depois que eu terminar, depois que eu morrer, eu continuo vivendo essa história com o Senhor eternamente. Paulo está mostrando, a gente faz parte de algo maior, isso que nós somos em Cristo. E aí eu quero voltar lá no começo. Quem é você? Como você se define? Você pode se definir de muitas formas e de muitas maneiras. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você foi a Jesus, você é definido, a sua identidade está em Cristo. Sabe quem nós somos em Cristo? Nós somos filhos de Deus, revestidos de Jesus, parte da família de Cristo e participantes de algo muito maior, que começou antes da gente e vai durar eternamente. Eu quero terminar contando uma história que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante. De um executivo de uma empresa, um homem que tinha um cargo bem alto numa empresa, e várias empresas estavam se juntando em prol de um projeto único. Então juntou vários executivos de várias empresas numa mesa e as pessoas não se conheciam, então cada um foi se apresentando. E aí começou, meu nome é fulano de tal, eu sou executivo da empresa tal, na nossa empresa a gente faz isso, e aí já sabe, né, o outro, meu nome é fulano de tal, eu sou formado em tal coisa, tenho mestrado, doutorado, tal. O outro, meu nome é fulano de tal, eu lidero uma equipe de tantas pessoas, todo mundo se identificando a partir daquilo que eles faziam. Até que chegou um desses executivos que era um homem de Deus, um homem crente em Cristo Jesus. E ele se apresentou dizendo o seguinte, meu nome é fulano de tal, vamos supor João, não sei o nome dele, mas meu nome é João, eu sou casado, tenho 2 filhos, e eu sou perdoado por Cristo. E ele se assentou. Se fosse para você se definir, como você se definiria? Eu quero te dizer o seguinte, pare de pensar naquilo que você faz. Pare de pensar nos seus traumas do passado. Pare de pensar naquilo que você gostaria de fazer. E comece a pensar naquilo que você já é em Cristo Jesus. E comece a se comportar a partir daquilo que você já é em Cristo Jesus. A nossa identidade não é definida por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós vivemos ou deixamos de viver nas nossas vidas. Nossa identidade, se nós estamos em Jesus, é definida por Ele. Nós somos filhos de Deus, revestidos de Jesus, participantes da família de Jesus, e fazemos parte do reino de Deus, que é algo muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude ao seguinte, a nos colocarmos diante de Jesus, a deixar a lei nos conduzir a Cristo, mostrando como nós necessitamos desse Salvador. E uma vez que nós fomos a Jesus e nós somos transformados por esse Jesus, que nós possamos nos comportar de acordo com aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos a Ti por esse tempo que podemos ter aqui juntos, ouvindo a Tua palavra e sendo trabalhado, edificado e ministrado pelo Senhor. A nossa oração, Deus, nos ajude a ver a nossa pecaminosidade a partir da Tua lei. Deus, a verdade é que nós nos achamos até que boas pessoas, boa parte das vezes. Mas quando nós nos avaliamos sinceramente a partir da Tua lei, nós percebemos como somos falhos, fracos, pecadores e necessitados da Sua graça.
Então, Deus, a nossa oração é nos dê uma visão cada vez mais clara de quem somos, uma visão cada vez mais clara dos nossos próprios pecados, para que assim nós possamos estar todos juntos, quebrantados diante de Jesus, buscando a graça de Jesus e cientes da nossa necessidade do Salvador, que nós possamos fazer como aquele publicano, bater no peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores. E uma vez que nós vamos a Jesus, a nossa oração é: nos ajude, Deus, a viver com aquilo que nós nos tornamos em Cristo, a viver como de fato filhos do Senhor, a viver como pessoas que estão revestidas de Cristo, a viver como pessoas que estão unidas a um corpo e fazem parte de algo maior. Nos ajude a nos comportarmos de acordo com aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Senhor, hoje é um dia onde nós celebramos a ceia do Senhor, e esse é o momento onde nós comemos do pão e bebemos do cálice, nos lembrando que tudo que nós temos é de graça, pela fé em Cristo Jesus. Tudo que nós temos é porque o nosso amado Salvador derramou o seu sangue e entregou o seu corpo por nós, e nós só temos vida por causa de Cristo Jesus. A vida que nós vivemos não é nossa, é uma vida doada por Cristo, e a nossa oração é: nos ajude a ver isso cada dia com mais clareza, para que possamos viver vidas devotas ao Senhor. Use esse momento agora de ceia para edificar as nossas vidas, para ministrar ao nosso coração e para nos aproximar do Senhor mais uma vez. É isso que nós oramos e nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.